Olá! Está começando mais um episódio da semana Vou Construir 2021. No bate-papo de hoje, eu recebo 4 profissionais incríveis. A Cristiane Leão, da Marmoraria Sil, o Du Venezian, da DV Soluções em Pinturas e o Fernando Esteves, da Esteves Móveis Exclusivos. Então, vamos falar sobre tipos de pedra, pintura residencial, móveis planejados. Fique comigo e nos acompanhe. Cris Leão, obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa semana Vou Construir e mostrar um pouquinho do conhecimento de vocês em relação à marmoraria para o pessoal que está querendo construir esse ano e tirar algumas dúvidas sobre pedra, qual é a melhor, custo, benefício e assim por diante, tá? Bom, antes de mais nada, conta um pouquinho para a gente sobre a história de vocês. Assim, no começo, pelo menos, quando eu comecei a trabalhar numa marmoraria, eu tinha 14 anos, foi o primeiro registro meu. Trabalhei na Marmoraria Santa Luzia, que era o Bernardino Lopes. Trabalhei 6 anos. Aí, ali eu parei, né? Eu aprendi bastante lá. Parei e fui trabalhar na Nestlé. Na Nestlé, o serviço totalmente diferente, fiquei 13 anos. Aí, resolvi abrir uma marmoraria para mim, só que para abrir uma marmoraria era uma coisa cara. Então, eu abri que seria a Sil, Artefatos de Cimento. Então, por isso que tem o nome de ACIL, Artefatos de Cimento Leão. Aí, com o tempo, foi indo bem devagarzinho, aos poucos, trabalhando. Quando eu abri essa marmoraria, eu trabalhava das 5 horas da manhã até as 10, 11 horas da noite. Sozinho, né? Sozinho. E então foi difícil, mas aí continuou. Hoje, graças a Deus, a gente está com uma marmoraria bem montada. Está dando para servir bem os fregueses. Legal. E você, Cris? Eu vi ele crescendo, né? A vida toda só trabalhando, sozinho na marmoraria, fazendo tudo. E depois de algum tempo, meu tio Pedro, que já é falecido, ele entrou de sócio com ele. E a marmoraria era na Vila Formosa, ali perto do cemitério, ficou ali muito tempo, até conseguir ir lá para o distrito, que foi também uma das primeiras empresas no Distrito Industrial de São José, foi a marmoraria. E dali foi, graças a Deus, trabalhando bastante e foi dando certo, graças a Deus, está até hoje. E agora é um negócio de família. Agora de família. Família. Só família. Maquinários, assim, não tenho tudo comprado, muitas máquinas, foi eu mesmo que fiz, assim. Eu e torneiros, né, que nem o Guzmão, ajuda, né? o Juvenal lá, então, mas tem bastante máquinas que foi a gente que fez. Legal você comentar sobre isso. Na realidade, grande parte dos equipamentos que você tem lá foram melhorias do processo que você foi tendo de experiência nesse período aí todo trabalhado como marmorista, e aí você foi adequando o seu processo e o seu maquinário, inclusive, né? Isso. Ele foi vendo o que precisaria mais, assim, o que estava faltando, e ele pegava uma máquina, uma serra, e a partir daquela serra que ele comprava, ele ia adaptando para poder trabalhar melhor. Pelo conhecimento dele, aí hoje mesmo, ele comprou agora há pouco tempo uma outra máquina, que faz, acho que 5 ou 6 serviços, né? E agora ele já adaptou a máquina, vai fazer quase 10 serviços. Que ele vai fazendo adaptações conforme ele vai... Ele sabe, ele pesquisa, vai né? usando a mesma máquina, mas fazendo serviço diferente. Legal. Adianta bastante o serviço, né? E assim, eu acho que o principal ponto é a qualidade que isso traz no produto, né? Uma dica para o pessoal que está assistindo a gente é
assistir também o vídeo que a Cris comenta sobre a diferença das pedras. Que nesse vídeo tem um pouco do equipamento que você criou lá na empresa para fazer o brilho infinito, né? É, o polimento eterno, né? O brilho eterno. Brilho eterno, desculpa. Exatamente, o brilho eterno. E aí a gente mostra um pouquinho lá no vídeo, um pouco desse equipamento, mas que também é um dos únicos que traz essa durabilidade do brilho que a gente tanto quer com uma pedra, né? Sim, porque a parte de cima da pedra já vem com esse polimento. E na verdade, depois do corte, isso é feito manualmente. Com uma politriz, depois muitos passam uma cera, uma resina. E isso com o tempo vai acabando, a cera vai saindo. Agora com o brilho eterno, não, porque aí é o brilho de cima da pedra, o mesmo polimento. Então ele tem uma durabilidade muito maior e fica bem mais bonita a pedra. Então, uma dica pro pessoal: fica atento ao processo, porque o processo de brilho eterno e de cera, ele traz uma durabilidade de produto bem grande, né? E a beleza da pedra, né? Porque ela puxa o brilho, não fica aquela pedra opaca. Fica bonita. Legal. E quando o pessoal vai começar um projeto, assim, qual que é o primeiro, quando eles têm o primeiro contato com vocês, o que o pessoal mais requisita? Ah, geralmente, na maioria tem o arquiteto, que aí ele vai instruindo a pessoa e a gente vai seguindo mais a linha que o arquiteto vai pedindo. Mas quando a pessoa não tem, aí liga, a gente vai fazer a medida e, se necessário, faz o projeto em 3D. Ou a gente, se for só soleira e pingadeira, é só a medida mesmo. Aí o meu pai vai, faz a medida, a gente passa um orçamento para depois a pessoa escolher a cor, para ver revestimento e qual o granito que vai usar, ou mármore, e definir. Isso define na marmoraria. E quais são as pedras mais comuns que existem no mercado de construção civil? Qual que é? Para construção civil, na parte de granito e mármore, seria o mármore branco Espírito Santo, o ocre Tabira, que é granito, o cinza andorinha, arabesco. Agora, o preto São Gabriel já é mais sofisticado um pouco, né? Cozinha, muito antigo. Usa. Não, o ocre, o granito ocre e o cinza andorinha se usam em cozinha também. Eles mancham um pouco, tem uns probleminha. A rocha é mais porosa, Mais porosa, né? ele é... E tem material caro que senão não deve se usar em cozinha, né? O mármore, principalmente, se usar em cozinha, você... Não consegue, não pode. Não mantém. Não mantém. Ele estraga rápido na cozinha. Então tem... Aí tem o tem café imperial, aí já é material mais o sofisticado. amarelo né? ornamental, mas são os que mais saem, né? Os Que é que mais saem. é um custo-benefício melhor, não é uma pedra das mais caras, também não é das mais baratas, mas a qualidade é bem melhor nessas. E é tudo pedra brasileira? É tudo produto do mercado brasileiro ou não? Essas sim, mas tem as importadas, né? As importadas têm as naturais, né? Que mais aí seria mármores, assim, tipo Carrara. E tem os fabricados. Nos fabricados é que tem que ter bastante cuidado, que a gente trabalha com um produto que tem 10 anos de garantia. Nessas firmas, tem 3 firmas que a gente trabalha que dá os 10 anos de garantia. Mas está tendo muito material desses aí que às vezes fala que tem garantia, mas não dá a garantia. Isso daí pode ser dado até a garantia por escrito. Então tem que tomar cuidado disso, no fabricado. E o fabricado não... A desvantagem do fabricado não pode ser colocado no sol. Uma panela quente você põe em cima, se for um material branco, ele vai amarelar. Então, Não é resistente ao calor, né? não é Essa resistente pedra, ao calor. você pode usar na cozinha, mas não é resistente a calor. Para pôr em churrasqueira, pode ser que ela trinque.
Qualquer granito, na verdade, pode trincar com o calor, porque às vezes ela tem algumas fissuras que a olho nu você não vai enxergar. E na hora que você coloca na churrasqueira ou num forno, essa trinca que a gente não consegue ver, ela vai dilatar. Então, ela vai trincar o granito. Então, a parte do calor no granito é complicado. Não são todos que aguentam o calor. A gente falou bastante sobre granito e mármore, né? Granito o pessoal usa mais em cozinha e soleira, é isso? Isso. Churrasqueira. Aí banheiro geralmente é mais o mármore. E hoje na cozinha também muito fabricado, né? Usa bastante também. Por não ter mancha, por ser uma pedra mais homogênea. Então aí tem muitas pessoas que não gostam da pedra natural porque tem os veios e a pessoa quer uma pedra mais lisa e tem que partir para o lado da fabricada. Que aí tem várias cores, várias tonalidades. Aí é diferente. E ela é mais homogênea, né? Ela é mais homogênea. Fica um serviço muito bonito. Uma pedra branca, por exemplo, para pôr na cozinha, é só a fabricada. Existe a Prime. É uma pedra mais porosa, né? Que ela é fabricada também, mas ela é mais porosa, né? Não é porosa, ela não tem poro, é fabricada, ela não absorve Não, nada. a Prime. O Prime, sim. É mais porosa. O Prime já é mais poroso, E aí você só pode serve usar para em banheiro, uma banheiro, escada, soleiras internas. Em relação a valor, a Prime é bem mais Bem mais barata. barato. Então, tem algumas pessoas colocando na cozinha. Por assim, o visual dá problema fica lindo, rápido mas isso. Vai dar problema muito rápido. Vai manchar com mais rapidez. Sendo que a Nanoglass e a outra branca, qual que é? Zeus. O branco Zeus não mancha. Você pode colocar, ela é branca e não mancha. As duas Fabricada. A Prime também. Só que a Prime não, ela é mais porosa do que a Branco Zeus, a Nanoglass, ela é vidrificada. Nanoglass é um vidro, não tem o que mancha ela. É difícil de trabalhar só. E normalmente as pedras são utilizadas como detalhe ou como hoje a gente vê muito na decoração os efeitos de pedra mesmo, né? Então a gente tem muitos porcelanatos imitando pedra. Inclusive o porcelanato é um ponto que vocês têm trabalhado bastante também pelo processo, né? Pela capacitação do processo. Mas como que funciona? A pedra ela é mais utilizada em detalhes ou ela ainda é utilizada tipo pisos das casas e Não, usa bastante ainda em piso. Piso tem firmas que já trabalham quase só com piso, eles cortam só piso. O piso vende bastante de granito, mármore. ardósia também. A ardósia parou bastante, no piso parou bastante. A ardósia é usada mais em prateleiras, dentro soleiras também, assim, mas no piso ela deu uma caída boa por causa do porcelanato, né? O porcelanato acabou um preço, acabou ficando num preço melhor E em mais relação bonito, né? Eu acho. A ardósia é mais... Ela não é tão bonita... não é tão bonita quanto alguns porcelanatos que você vai pagar mais barato. Só que a durabilidade também da ardósia é muito grande, né? A ardósia é uma pedra muito dura. Então, por exemplo, você vai fazer uma prateleira numa despensa, compensa você colocar de ardósia do que de granito ou mármore, porque ela é mais resistente. E a ardósia você pode pintar. Então, assim, você passa uma tinta automotiva branca, ela vai ficar uma peça branca igual uma laca. Um MDF laqueado, só que é uma pedra, ela é resistente e não vai trincar, e você pode derrubar, às vezes, óleo, alguma coisa que põe numa despensa, não vai manchar, você pode lavar, então é uma opção muito boa para essa parte, por ser mais barata do que o granito e ser mais resistente até que o granito. E a resistência da ardósia é diferente, a resistência da ardósia é quanto à quebra. Você faz uma prateleira com ela, você pode subir nela. O granito, por mais forte que ele seja, se ele não tiver bastante apoio, se você for subir, ele quebra. Ele vai trincar, enquanto a ardósia não. A ardósia não. Ela fica mais espaço livre, sem ter problema. A ardósia ainda tem uma coisa que eu acho que muitos nem sabem.
Isso foi um médico de Campinas que falou, ele comprou a herdose da gente e colocou na casa. Ele fala que todo dia ele deita na herdose, só com short, deita que ela descarrega a energia do corpo. Andar descalço nela, então fala que é uma coisa muito boa. Que legal. Eu não experimentei ainda. Você vai encontrar o leão deitado lá na marmoraria, você vai, já sabe. Chapa de herdose. Tirar o estresse. É verdade. Chega lá, ele tá calminho. Aí a gente falou sobre várias vantagens em optar por cada tipo de pedra, mas basicamente, assim, o granito, ele é mais em conta? É isso uma das vantagens dele? Não, nem todos. Nem todos. Dependendo da cor, dependendo muito. Tem mármore mais barato que granito. Depende muito da cor. Eu acho que é pedreira, né? Que limita pedreira, vamos supor, hoje, um mármore natural, nacional, do Espírito Santo, que sai branquinho, ele tem um preço bem alto também. Quando ele dá os veios, manchas assim, tem gente que gosta, mas a maior parte não gosta. Aí ele vai cair o preço por isso. E tem vários tipos também, de mármore e granito, assim, exportação, né? Então, às vezes o mesmo preto... O preço varia muito. O mesmo preto, ele tem vários valores. Porque tem o tipo exportação, qual é o outro? Isso. Não, ele tem tipo o problema né? de manchas, tem o problema de manchas, que tem o preto que já tem as rajas brancas, e agora o pretinho, né, chegar no preto absoluto, semi-absoluto, aí vai mudando de preço. Às vezes, na mesma pedreira, eles tiram um granito tá manchado, vem num preço. Conta. Quando vê, tira um pretinho lá, sobe lá em cima. Então, uma das coisas que conta bastante no preço é a quantidade de veios que tem, né? É a cor, na verdade. A cor. Aí, quanto mais o granito mais homogêneo, no caso, é mais caro. Porque não é bem pelo veio, porque se você vê o mármore Carrara, ele é todo rajado e é caro, né? Então tem crema marfil, que é um também bege tem mancha. Bastante manchado, ele até tem fissuras, você tem que trabalhar com cola nele. Às vezes tem pessoas que vê, por exemplo, uma peça pronta, né, e acha que é uma trinca, que foi né? quebrado e não é ali. Trinca, é da pedra mesmo, é uma pedra natural. Então ela tem veios, cada pedra é de um jeito. Você faz uma pia, a mesma placa também, às vezes tem uma chapa. Você faz duas pias, uma em cada lado, vai ficar parecendo que é uma chapa diferente, só que é a mesma chapa, porque tem variação. A pedra não é homogênea, ela tem variações. Então, dependendo de onde você vai cortar para fazer o serviço, é o jeito que vai ficar. Por isso que não é bom trabalhar com amostra. Eu não gosto de trabalhar com amostra. Isso que eu ia comentar com vocês, na realidade. O pessoal, as pessoas gostam de ir na empresa e ver a pedra que vai ser utilizada para ela. E a gente explica bem, olha, tá vendo? Olha essa parte da chapa, olha essa parte. Aí a pessoa já vê a diferença. Porque às vezes ela fala que, eu gostei desse lado, mas não tem jeito de fazer o serviço só de um lado. Então você tem que ver e gostar da chapa toda, num todo. E a gente sempre, quando vai cortar, aí o meu pai já explicou todos eles lá, sempre seguindo o veio. Então vem o pé, o balcão, desce, é tudo no mesmo alinhamento, para não tem essa de aproveitamento de chapa. Então às vezes você põe a chapa com o veio na vertical e coloca o espelho com o veio na horizontal. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a gente também vê muito serviço desse jeito, que para utilizar a chapa inteira, não ter perda, e aí faz um preço mais em conta, no caso, mas aí utiliza aquela chapa toda, só que o serviço não tem a mesma qualidade, né? Fica a mesma parecendo beleza, remendo. fica parecendo remendo. Desde que o freguês está ciente que assim, vou usar os pedaços, a sobra, porque eu faço lá as soleira que custa R$70, R$80, vende todas elas junto, assim,
uma São variadas, barata, né? tudo elas por R$ 10, assim, para acabar. São pedaços, né? Sobras que você tem que Você fazer pega a também, senão pessoa não que quer aguenta soleira branca, por guardar exemplo. pedaço. Ah, eu quero soleira branca na minha casa. Se ela quer a soleira todas iguais, então a gente tem que cortar da chapa. Tem que pegar a E chapa. agora, quando tem as sobras, a gente faz. Se a pessoa vai lá e escolhe. Então, vão ser soleiras com tonalidades diferentes. Mas dependendo do ambiente, não vai ficar Dá perto. pra ser. Não são perceptíveis Não, essas diferenças. não. Quais são os cuidados que devem ser tomados na manutenção das pedras? Então, as pedras naturais, você não pode colocar nada que tenha soda, produtos fortes, detergente forte. Seria um detergente exato. neutro, um álcool, um pano com álcool seria o ideal. Agora, você pode usar, que a gente aconselha, que não dá problema, a cera, até fazer propaganda, né, da cera Grand Prix. A cera Grand Prix Automotiva, né? Automotiva é uma das melhores coisas que tem. Por quê? Ela não emplasta, você passa ela na pedra, ela vira um pozinho, você passou ali, e ela absorve, a pedra absorve o líquido da cera, aquilo lá já serviu. Então ela a durabilidade da pedra vai ser muito mais. E não é todo mundo que faz, mas o certo seria vamos supor, 6 meses, assim, pelo menos, Passar a cera. dar um tratamento na pedra. E limão, vinagre, tudo isso. Não pode. Não, porque aí vai estragando. Vai tirando todo o brilho da pedra. Abrasivo, qualquer tipo de abrasivo. Chegou gente falando que tem um limpa-pedra vendido no supermercado que era bom para a primeira limpeza que você faz na obra. Granito, o verde Ubatuba, Labrador, como hoje mudou muito o nome. É um material escuro. Teve freguês que jogou com a garrafa assim, e depois jogou água. Onde ele caiu, só o produto assim, fica branquinho, ele tira toda a cor da pedra. Perde o serviço. E aí o cuidado mais é assim, a limpeza é um pano com álcool e se tiver que passar uma cera assim, eu aconselho mais a cera Grand Prix. É incolor, né? Não, então, é outra coisa. Ela é meio amarelada. Para você usar no granito amarelado, você trabalha com ela tudo normal. Você vai usar num preto, você tem que pôr um pouquinho do pó xadrez preto nela, que ela vai realçar mais o preto. Se ela tiver um desgaste, vai melhorar. Ela vai Então tampar, você tem que, né, de acordo com o granito, o marrom, você põe o xadrez marrom, você dá uma temperada na cera. Mas é porque ela não tem um incolor, né? Ela é amarelada. É amarelada. Sobre o uso das pedras na residência, é possível mesclar? Sim. Hoje a maior parte é mesclado, assim, né? Tem gente que gosta de fazer tudo de um material só, isso tem também. O gosto não se discute, né? Mas a maior parte é feito, você faz um banheiro no branco, não gostam de repetir cor em banheiros, cozinha, churrasqueira, quer cores diferentes. Então hoje mesclar é o mais comum. O pessoal combina, então, combina com cada cores, ambiente. Cada ambiente. Dependendo, um banheiro usa um porcelanato de uma cor, aí faz a pia combinando, outro banheiro é de outra cor, e aí faz. Então mescla bastante. Como funciona o custo-benefício da pedra em relação a outros materiais? Dependendo o material, por exemplo, a pedra é mais resistente do que o MDF. Você vai fazer uma mesa de MDF ou uma mesa de granito ou mármore, a durabilidade do granito e mármore é bem maior. Porque você não precisa tomar muito... Você tem que tomar um certo cuidado, mas se você derrubar água, um suco, alguma coisa na pedra, você limpa e ela continua. O MDF não, você vai limpar, às vezes vai manchar e conforme
O tempo, às vezes, a durabilidade é menor. E a pedra é uma durabilidade maior, mas o custo da pedra ele é um pouco maior do que os outros materiais, assim, dependendo, né, os outros materiais. Eu falo pelo MDF, a pedra, o custo é maior, mas o benefício é maior. E em relação ao porcelanato, que hoje tem sido muito utilizado, por exemplo, em pias pré-moldadas? Isso, fazer a cuba esculpida. O problema só do porcelanato é o tamanho, né? O tamanho vai Dependendo ter as emendas, né? E assim, é um serviço tem um jeito diferente de fazer. Toda a pia que eu faço de porcelanato, ela vai com uma placa por baixo de ardósia ou um outro piso. Agora tem firmas que trabalham com só o porcelanato colado. É mais rápido para fazer tudo, mas é perigoso. Pode quebrar, né? Se uma criança, aconteceu já, de uma criança tá a pia pronta, subir em cima ali e parte o porcelanato, parte muito mais fácil do que... Ele é fino, né? pedra, então você tem que fazer a pia, no caso de... Meu pai, na verdade, faz de ardósia. Eu faço de ardósia. Fica bem dizer revestido. A ardósia fica pesado, mas é uma coisa mais resistente. E o problema só do porcelanato é esse, é a medida dele, que é uma medida, se você vai fazer uma pia de 2,5 metros, você não tem um porcelanato de 2 metros, 2,5 metros, então vai ter emenda. E, sei lá, geralmente emenda não é igual você ver uma peça lisa, né? Então eu acho que esse é o inconveniente. Apesar que hoje tem, de até 3 metros de comprimento, tem peças que... Peças, né? Ele não é o porcelanato, mas são chapas, tem gente que são chapas de 3 milímetros, 4 milímetros, de 3 metros de comprimento. Então... mas não são... Tem, mas aí o preço, o custo é muito alto. Aí compensa pôr a pedra. Aí compensa pôr a pedra. E qual é o tamanho das chapas das pedras que vocês têm? Ela vai na faixa de 2,50 até uns 3,20 metros, 3 metros. Ela varia muito, né? Uma rocha da outra. Mas é nessa faixa de 2,20, 2,50 até uns 3 metros. É mais ou menos isso daí. Quais são os erros mais comuns encontrados nas instalações? Instalações tem problema de nível, esquadro. Bom, esquadro é mais, você vai ter que acompanhar a parede se tiver. Mas o nível, esse seria o mais importante, isso dá muita diferença. Vocês já tiveram alguma demanda bem inusitada aí, Leão, nesse tempo aí que você tem de... Teve várias, né? Agora a gente está tendo aqui da igreja São Roque, os bancos que está fazendo de mármore branco, e tem uma cadeira do padre que vai fazer também de mármore, com detalhe jateado, preto. É uma coisa diferente para trabalhar. E a gente está fazendo, a primeira vez que você está fazendo, né? Já fiz peças para a igreja, mas tudo normal, mais colado. Simples, né? Essa Sem daí muito já detalhe. é Essa é mais detalhada. mais detalhado. E então agora está para fazer a cadeira do padre. Esses bancos foram o pedreiro que fez a colocação. Agora a cadeira mesmo, essa a gente tem que fazer em partes, a gente que tem que montar. Ainda está em andamento, está no orçamento. Então em breve. Vamos ver. Qual é o recado que vocês deixam para quem está pensando em construir ou reformar agora em 2021? Nossa, agora tá difícil, né? Mas tá, todo mundo resolveu, estão resolvendo reformar, construir. A construção civil está muito bem aquecida. Eu acho que é o ramo que está mais sustentando o país, né, no caso, porque eu acho que todo lugar tá assim. Todo lugar que você vai está lotado de serviço, não está podendo pegar.
Para falar a verdade, sim, nunca teve assim. Nunca teve. Procurar antecipadamente, né? Agora, e às vezes a pessoa resolveu, ó, vou fazer aqui e espera, o que a gente falou no começo. Ele acha que um serviço daquele ali vai fazer em 3, 4 dias e não é. Às vezes um serviço... E não é só isso, já está com outros serviços na frente. A pessoa vai, você fala 10, 15 dias, ele acha um absurdo. E não tem hora que tem que... Procurar antecipadamente, tentar ver o que dá para antecipar, para poder ter tempo para fazer o serviço, porque é um serviço manual, é um serviço que tem a mão de obra, e se você ficar também querendo fazer muito rápido, às vezes não fica na qualidade que a gente quer entregar, que o cliente quer também, porque o cliente quer pagar e receber alguma coisa com qualidade. E para a gente ter a qualidade, a gente precisa de tempo. E então a pessoa procurar, às vezes, antecipadamente, procurar ver olha, qual é o prazo de entrega, saber em quanto tempo a pessoa vai precisar para não ir. Às vezes chega na marmoraria hoje e precisa para tarde. E muitos chegam lá, eu preciso desse serviço para amanhã de manhã. Então não tem como fazer. E às vezes você acaba não atendendo o cliente, não porque você não quer, porque não consegue mesmo. Então é procurar antecipadamente, procurar ver antes e não deixar para a última hora, que faz toda a diferença. Até aconteceu agora nesse final de ano. Teve colegas que acostumavam a trabalhar com a gente, eu não pude pegar o serviço porque ele precisava num tempo que já não dava mais para pegar. Se eu pegasse o dele, eu ia deixar de fazer o que estava combinado já. E alguns conseguimos deixar para o começo do ano, que agora estão esperando, que está no começo do ano, esperou para a gente fazer o serviço. Agora já teve uns aí que não teve jeito, a gente teve que passar o freguês para outro e espero que depois volta para a gente de novo, né? Mas teve que fazer, que eu não gosto de... combinar e não cumprir, né? Pelo menos isso a gente tem de bom, assim, na marmoraria. Eu gosto se eu falo assim, vai entregar em 10 dias, se eu conseguir entregar em 8, 9, eu já entrego, já. E não gosto de enrolar de jeito nenhum. Quando que a pessoa chega lá que era para o serviço estar pronto, aconteceu alguma coisa que não ficou pronto, às vezes coisa de 1 dia, 2 dias lá, eu já fico ruim já, assim, eu não gosto disso. E tem gente que já não liga, né? Vai enrolando, não liga para isso. Né, de entrega. Eu gosto de cumprir o prazo de entrega, pelo menos. Bom, então, Leão, Cris, mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui. Gostei muito. Mostrar um pouquinho da marmoraria, como a situação, como foi, funciona, né? Como que foi o começo. Muito legal. E quem quiser conhecer a marmoraria, está à disposição. Encontra vocês dois lá. Está de portas abertas lá. Para quem quiser conhecer, quiser fazer serviço, tudo, pode estar à vontade. Está à disposição. Du, obrigada por você ter vindo e estar participando aqui da nossa Semana Vou Construir. Dividindo um pouquinho do seu conhecimento em relação à pintura para quem está pensando em construir ou reformar agora em 2021. Com as dicas e toda a sua experiência que você tem. Para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória nesse mercado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Muito obrigado. E, bom, a gente tá no mercado faz 25 anos, né? Com serviço de pintura aí. E não é só residencial, a gente é comercial e industrial também. A gente faz todo esse tipo de serviço. E a gente tem um leque bem grande de clientes na cidade, né? Que é tido como clientes de excelência. E é isso aí. Legal. Você está no mercado, isso veio de família? Isso na verdade veio de família, né? Meu pai começou com 18 anos
Aí ele trabalhou um tempo numa fábrica de pintor também. E aí eu comecei naquela história de não querer estudar, depois eu estudei, né? Mas aí comecei com pintura e vou embora. Quis acompanhar seu Com pai. 14 gostou. anos, 13, 14 anos, eu comecei até hoje. Antes de começar um projeto, né, como que funciona o primeiro contato com o cliente? Como eles te procuram? Então, tem vários leques, né, isso aí, porque a gente tem muita indicação de pessoas que a gente já trabalhou, né, e isso aí é bastante também. E a gente tem os parceiros, né, de arquitetos, engenheiros que sempre estão passando serviço pra gente. Gostaram do nosso serviço, né, e confiam no nosso trabalho. E o pessoal, eles te procuram assim, já com um projeto em mãos, com as cores definidas, ou te pedem também esse apoio na definição do... Normalmente, o arquiteto ele dá bastante dicas, né, pro cliente, mas a gente também ajuda bastante nesse ponto. Às vezes o cliente é leigo, não sabe muito, né, de cor, de espaço, tem ambientes claros, escuros, que pode tinta aqui, né, que cor, então isso aí a gente ajuda bastante também. Quais são os diferenciais entre as pinturas internas e externas? É até um ponto interessante aí, você falou de cor, mas também o ambiente é Exatamente. um ponto bem importante, né? Isso. Cara, eu falo assim, eu indico uma pintura interna. Você não precisa impermeabilizar as paredes internas, né? Então, a gente faz o trabalho necessário para fazer uma pintura com massa PVA e a pintura de látex mesmo. Aí a gente tem vários tipos de látex que a gente pode estar usando por dentro. Eu indico bastante o acrílico, que é um excelente látex. E se for um ambiente que tenha bastante trânsito de pessoas, a gente costuma indicar os que tem um acetinado, o semibrilho, que é muito melhor para limpeza, entendeu? Para fazer a limpeza depois de sujar. E quartos, ambientes que tem menos trânsito, a gente indica o fosco, porque ele diminui muito os defeitos da parede, entendeu? Ele deixa o ambiente mais aconchegante. E é isso aí. Tá. E na parte externa? Externa, aí a gente tem que entrar com impermeabilização. Normalmente a gente faz isso, eu impermeabilizo as paredes primeiro. E aí depende do cliente, vai querer usar uma textura ou só uma pintura simples mesmo, ou a massa acrílica a gente usa. Mas normalmente é só o látex acrílico. Eu indico muito o acrílico. Porque o acetinado e o semibrilho, ele vai fazer... um ano mais ou menos está perdendo o brilho das paredes, entendeu? Pelas intempéries, né? Sol, chuva. Então eu indico bastante o acrílico premium. E o pessoal tem usado bastante textura na parte externa? As tintas que trazem essa textura? Não, sempre usar, não é? A textura faz muitos anos, desde quando foi lançada. E tem cada época é um tipo de textura, né? Então já teve o grafiato, que já passou, já teve as texturas de rolo, que tinha desenho, já passou. Hoje tem várias também. Hoje a gente está em alta o lamato, né? Que aqui na região lamato, mas em outras regiões chama granfino, tem outros nomes também. Isso está em alta, está em bastante alta. Tá. É por causa das características dele? Ele facilita, disfarça a pintura, as imperfeições? Isso, na verdade, tem pessoas que gostam mesmo da textura, né? Que fica o lamato, o grafiato. Mas a maioria das vezes é justamente isso, é para esconder as imperfeições da parede. Uma parede mais alta, né? E também pela durabilidade, né? Sim. Uma textura é um revestimento. Então, quando é um revestimento, ele já tem alguns milímetros, então ele reveste a parede. Qualquer um desses revestimentos aí, dessa pintura texturizada, ela pode ser pintada depois de qualquer cor ou ela já vem na cor específica? Então, ela tem os dois tipos. Ela vem branca para você escolher a cor. E você pode escolher uma cor e fazer. É que, na verdade, é acima de alguma quantidade de barrica que consegue fazer na cor, entendeu? Entendi. Então, tipo, se for 10 barricas, você não consegue. Aí tem que fazer na hora. Tem que fazer branca e depois você pintar. escolher a cor, né? Mas depois de anos também, quando
4 anos, né, que é normalmente é o tempo que a gente indica para o cliente uma repintura, pode pintar em cima, não tem problema algum. E aí, falando de repintura, né? Quais são os cuidados aí que o cliente deve ter para escolher uma tinta e aumentar aí o tempo de vida útil da... Então, na verdade, na maioria das vezes, quem escolhe é o profissional, as cores. Indica, né? A pintura, uma repintura, se passar de 4 anos, aí você já vai ter que entrar com outros produtos. Porque aí começa a calcinar, às vezes, calcinar é quando você passa a mão na parede, sai aquele pozinho branco, sabe? Igual o cal antigamente, sabe cal quando você passava a mão, ficava a ponta dos dedos brancos? Então, isso é calcinar. E quando está acontecendo isso, aí você já tem que entrar com fundo preparador, que é um fundo aglutinador de partículas para aglutinar essas partículas e deixar elas presas na parede, entendeu? Porque se você aplica um látex em cima dessa parede desse jeito, vai descascar. Vai descascar. Esse é um ponto, né, da repintura. Mas aí, não ultrapassando os 4 anos... uma pintura normal, de látex em cima, um látex de preferência acrílico, premium, né? E normal. Mas esse cuidado é difícil, eu falo sempre, 4 anos é o máximo, entendeu? É o máximo que você pode deixar, porque ela vai perdendo conforme os anos a durabilidade da resina que a tinta tem. Chegou perto dos 4 anos, ela já não tem mais. Então, uma pintura externa é no máximo 4 anos. Uhum. E a interna também? Não. A interna, ela já não, como ela não pega sol, chuva, ela dura um pouco mais. E se for ambientes que não tem muita movimentação, não vai sujar, né? Então aguenta muito mais tempo. Como é o passo a passo da pintura? Desde da preparação da superfície até a finalização. Então, vamos falar na pintura interna, né? A primeira coisa, a gente tem que preparar a superfície, né? Ver como é que tá, se for uma pintura nova, um reboco, se ele tá certinho, se não tá soltando. E lixar, sempre forrar, né? Dar forração. E aí você entra com o selador acrílico, com a massa PVA, né? E depois látex interno. 3 passos, basicamente. Interna é as paredes, sim. A gente tá falando de parede, né? Depois se tiver ferragem, aí tem que ter todo cuidado com a ferragem, com as madeiras, né? Então isso aí segue. Tá. E tem diferença de pintura no reboco? O processo é diferente, né? Para pintura aqui na parede com reboco e com gesso ou não? É basicamente o mesmo processo? Não, tem diferença sim. Porque o reboco, você tem que aplicar o selador acrílico. O que é o selador acrílico? Ele é um produto que ele vai cobrir os poros do reboco e vai te diminuir o custo de massa e aderência também, entendeu? E tanto na massa como se fosse só a tinta, se fosse aplicar diretamente a tinta em cima do selador ou a massa acrílica. E a massa PVA ajuda bastante. O gesso, a gente já tem que lixar, eliminar todos os resíduos de poeira dele, que vai sair bastante. E aí a gente entra com fundo para gesso. É um fundo específico para gesso, ou até o fundo preparador também. Tem uns outros fundos no mercado também que pode ser usado, não tem problema. E aí você entra com a tinta. Pegar os defeitos, tem muitos, normalmente, às vezes, em alguns lugares tem umas imperfeições, defeitos, mas basicamente a tinta. Normalmente são 2, 3 demãos de tinta para cobrir uma superfície? O fabricante indica 3 demãos. Látex é 3 demãos. Para durabilidade, né? E para garantia. E até a gente, para garantia do nosso serviço também. 3 demãos. E na área externa, tem alguma característica diferente, desde a preparação até a finalização, ou segue o mesmo processo? O processo é basicamente igual, mas os produtos que vão mudando, né? No caso, a gente impermeabiliza a parede por fora, entendeu? Impermeabiliza Então, e tem essa etapa. é tinta, ou a textura, ou a massa acrílica e o substrato que você vai usar depois. E piso? Eu vejo bastante piso pintado, né? O cimento, passa o cimento mesmo e depois
passa a tinta em cima. Como é que funciona? Tem algum tratamento especial? O chão, aquele chão de cimento. Então, normalmente, quem não quer revestir, né, colocar piso, isso é o último. Normalmente, aí a gente pode deixar cair um pouquinho de tinta às vezes, né, mas tem que ter um cuidado legal. Mas aí a tinta piso é uma tinta diferente da parede, entendeu? Então, ela foi feita usada para ter peso em cima, para... Ela tem uma resistência maior. Bem maior que o látex. Tá. E o cuidado, tem que ter alguma preparação para passar a tinta de piso? Ah, sim, tem que lavar, né? Lavar o chão, deixar ele livre de poeira, de sujeira. Aplicar a tinta com o chão estando bem seco. Não pode aplicar com ela molhado. Tempo de secagem? Tempo de secagem entre demãos 4 horas. Mas ao toque, 12 horas. Quais são as cores mais escolhidas para cada ambiente? Então, aí depende, tem gosto, né? Cada um tem um gosto. Eu indico muito as cores mais frias, que são as cores mais aconchegantes, sabe? Umas cores mais, que ela abre o ambiente, dá mais espaço aos ambientes, né? E eu indico bastante essas. Ultimamente tem tido algumas tonalidades que estão sendo mais utilizadas? Não, sempre tem alguma pessoa que gosta de uma cor quente, né? Em algum ambiente mais, tipo vamos falar assim, uma fazenda. Normalmente a pessoa gosta de uma cor mais quente. E nos quartos uma cor mais fria, tipo um azul bem clarinho e um verde bem clarinho. Né? Porque se for muito escuro, vai te deixar em depressão. Entendeu? Sacanagem. A gente ouviu muito falar que as cores mais claras dão a impressão de um ambiente maior. É mito ou verdade? É verdade. As cores claras, ela deixa o ambiente mais... o espaço maior, né? Iluminação, principalmente por causa da iluminação, né? A iluminação, ela, dependendo da iluminação quente e fria também, ela muda muito a cor. Entendeu? Se é uma cor mais neutra, muda pouco, mas as cores escuras, elas mudam muito. Com a claridade do sol, né, com o escuro e com a iluminação. A iluminação que é a quente, que é a amarelada, né, a iluminação amarelada, e a branca. Muda bastante, sim. Esse é um cuidado que a gente tem que sempre ter também na obra, que eu sempre falo para os clientes, que quando normalmente os clientes querem fazer um teste, né, de cor, difícil, né, a pessoa às vezes chegar, já quer a cor, já tem a cor escolhida. A gente sempre faz um teste. Então a gente tem que fazer um teste dentro, num lugar escuro, e depois fora, entendeu? Num lugar que tem mais claridade, porque aí ela vai ter uma noção do que é realmente a cor. Pintar as paredes da cozinha, ao invés de revestir, de utilizar o revestimento, é anti-higiênico? É verdade ou é mito? Não é mito. Porque hoje em dia existem vários tipos de tinta para pintar a cozinha. O epóxi que a gente usa sempre, né? Tanto que muita gente hoje em dia, principalmente quem tem apartamento, ela não... Eu quero mudar a cozinha, ela não quebra mais o azulejo, dificilmente. Ela pinta o azulejo, entendeu? Exatamente. Então essa mesma tinta pode ser usada em azulejo e em parede. Boa para limpeza, entendeu? Ela é bem durável, então não tem problema. Não, esse é mito. Quais são os erros mais comuns que você observa na hora de pintar? Então, são vários, né? Um erro que eu vejo básico, né, que é a forração. Às vezes a pessoa vai fazer e não forra o chão, não forra os móveis, não forra as janelas. Isso aí é uma repintura, às vezes, que a gente chega, vidro pintado, o chão pintado, rodapé, até móvel pintado. Então o primeiro cuidado é forração. Isso é o básico, né? Aí são erros técnicos, né? Na tinta, no caso. Diluição errada, usa a tinta não usa a tinta certa nas paredes, entendeu? Às vezes usa... Porque tem a tinta standard, você não pode pintar por fora. É uma tinta que tem menos durabilidade, tem muito menos resina. Então, é uma tinta que é usada internamente. E se você usar externo, vai ter a durabilidade bem menor. E tem gente que usa, aplica dos dois lados e não tem problema. Isso é um erro comum.
E também a tinta, normalmente a pessoa quer aplicar 2 demãos na parede. Então ela deixa a tinta mais grossa, encorpada, entendeu? E aplica. Isso descasca. Isso dá uns trincos normal na tinta e descasca. Você tem que sempre seguir o que o fabricante pede. A diluição correta, o tempo de secagem entre as demãos e é isso aí. Ô Du, qual é a demanda mais inusitada que você já recebeu aí nesse tempo seu de trabalho? Então, já aconteceu de clientes, a gente fazer o serviço de cada quarto, tipo, a casa tem 4 quartos, cada quarto de uma cor, entendeu? Aí depois o corredor de outra cor, a sala de outra cor, a cozinha de outra cor. Isso aí é bem diferente, Característico, né? De cada cliente. De cada cliente. E a quantidade também. Teve obra que a gente já usou muita tinta, sabe? De um certa cor, de outra. E é isso aí. E por que assim, desse negócio de quantidade? Não, a quantidade é muito grande, muito grande a quantidade. Você fala assim, a gente vai pintar um verniz, mas a gente já pintou ferragem com verniz, sabe? E outras coisas. Mas é isso aí. Qual o recado que você deixa aí para quem está pensando em pintar a casa agora em 2021? Bom, primeiro, contratar um profissional, né? Um profissional de pintura, de preferência com bastante anos de trabalho. E com equipe ou sem equipe, isso aí não tem problema. Mas e um profissional que tenha cuidado com o seu bem, porque a tinta é complicado você pintar a tua casa, depois você olhar os móveis pintados, o chão pintado, carro pintado, às vezes até, entendeu? Então isso na hora que você vai procurar, você tem que pensar bem, perguntar para amigos, sabe? Se aprofundar bem no profissional mesmo. Nos trabalhos anteriores. Isso, exatamente, anteriores, e aí você vai descobrir. Uhum. E aí um ponto também que a gente comentou bastante aqui é que normalmente o profissional da pintura, né, que vai direcionar um pouco de qual é o tipo de material que vai ser utilizado em cada local. Exatamente. O profissional ele vai te indicar o que você tem que usar nas ferragens, na madeira, na pintura interna e externa, e é isso aí. E para isso tem que ter uma capacitação. Exatamente, exatamente. Tem que ter no mínimo uns anos, né, de trabalho, de vivência para saber como é que funciona esse trabalho. Du, mais uma vez, então, obrigada por ter vindo, por ter compartilhado com a gente aí um pouquinho da sua história e do seu conhecimento em relação à pintura. Quem quer te procurar, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, como que eles podem entrar em contato com vocês? Bom, tem as mídias sociais, né? Tem o Instagram, o Facebook e tem o WhatsApp também, que é só perguntar, muita gente conhece. E visitar, né, nossas mídias, ver os trabalhos que a gente está executando, já executou. E é isso aí. Oi, Fernando. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer ter aceito participar da semana Vou Construir em 2021. Uma semana que a gente vai trazer mais conhecimento para quem está buscando fazer uma construção residencial agora nesse ano, trazendo um pouquinho das tendências, do que está sendo usado e uma maneira também de facilitar mesmo, trazer dicas para o pessoal e conseguir facilitar a construção do pessoal. Bom, antes de mais nada, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Boa noite, Roberta. Obrigado pelo convite, né? Me sinto lisonjeado de estar aqui, né? E vamos ver que a gente pode ajudar o pessoal aí, né, nas dúvidas e ver o que a gente pode acrescentar, né? Eu comecei na minha história de vida, praticamente eu falo que eu nasci dentro de uma marcenaria, né? Começou com meu pai, que ele vinha da profissão, né? Ele montou a primeira oficina dele em 71, que é aquelas oficinas tradicionais, né? Era casa conjugada, tinha o barracão lá no fundo, então eu falo que eu fui criado e nasci ali dentro, né? E eu, Fernando, tomando conta, né? Já são 30 anos que aí ele passou a bola para mim e eu venho na área
né, batalhando o dia a dia, tentando melhorar cada dia mais, correndo atrás, né, procurando se atualizar, né, e hoje está muito mais acelerado esse processo, né, então se você não correr atrás, não tentar se informar, não tentar aprender, você vai perdendo o campo, né. E então tá, tipo assim, o foco da marcenaria, do que eu comecei, o que estamos hoje, tomou rumos diferentes, né? Hoje é marcenaria moderna, que intitulam, né? Então eu trabalho mais hoje com MDF, antes era um misto, madeira com compensado, fórmica, né? Então era outro esquema de profissional. Hoje, vamos se dizer que está mais fácil, né, a trabalhar nessa área. E você começou com móveis planejados? Sempre trabalhou com isso? Não, no início mesmo, quando eu comecei a aprender a profissão, que eu comecei com meu pai, nós trabalhávamos em obra mesmo, assentando porta, fazendo a parte de esquadria, janelas, né, rodapé, assoalho, né. Então eu comecei bem eles falam na raiz, né. Aí depois, com o tempo, eu fui me interessando pela parte de móveis, né, nessa parte de mobiliário. Então começou a me chamar a atenção. E eu fui deixando a parte de carpintaria, que seria de lado, né. Eu gostava mais da parte de móveis, então eu fui focando nisso, fui correndo atrás, né, fui aprender a fazer projetos, né. Então hoje eu mesmo eu projeto o que eu vou fazer, então eu estou por dentro do processo desde a parte de projetar até a parte de execução, eu estou envolvido na produção, né, no desenvolver dos móveis, né, do produto. Legal. E eu acredito que o cliente, quando ele vai na loja, ele chega cheio de expectativas, né? Como é que é realizado esse primeiro contato? Olha, o cliente, ele tipo assim, quando ele vem, você vê que alguns já têm experiência, que já construiu várias vezes, outros você vê que chega pedindo socorro, né? Ele chega, quer uma orientação, ele quer, tem muitas dúvidas, porque ele às vezes não vai só à procura do móvel. Então vai conciliar mais coisas, que você tem a parte de acabamento, você tem a parte de pisos, você tem a parte de granito, né? Então você vê que ele chega com muita dúvida, ele pesquisa muito. Então hoje com essa área, com a mídia, você pega nesses sites especializados, eles te dão você digita lá quartos planejados, aquilo cai uma enxurrada de coisa, né? Então aí gera mais dúvidas ainda, porque você tem uma gama muito grande de produtos hoje, de padrões de acabamento. Então a pessoa vem pedindo uma orientação mesmo, vem com muita dúvida. E para você orientar, você tem que conversar com calma, tentar ver como é o dia a dia dela, como que são os hábitos da família, né? Qual que é, vamos se dizer, as preferências que ela tem. Né, o gosto da pessoa, né, a questão de cores, de ser uma pessoa que gosta de um ambiente mais colorido, ser uma pessoa que gosta de uma coisa mais light, uma pessoa minimalista. Então você tem que tentar pegar esse ponto, né, para poder atender direito, para poder fazer um atendimento que a pessoa saia satisfeita, né, porque senão a frustração é horrível, né. Então você tem que ter um tato enorme nessa hora. Então a gente procura se aperfeiçoar, ninguém é perfeito, né? Então, para pegar isso da pessoa é difícil, você tem que ter conversar muito, entrevistar bastante, senão dá zero. E nessa conversa, você avalia os pontos importantes, depois você faz o projeto e mostra para a pessoa. Sim, porque, tipo assim, a pessoa, enquanto ela não... Porque é difícil você conversar, que às vezes a pessoa está falando, ela não consegue se expressar, às vezes a gente não consegue entender. Então a minha preferência sempre é pôr no papel. Né? Então eu vou lá, pego, projeto no CAD, né? Faço um esboço do ambiente, jogo uma primeira ideia. Às vezes não vai ser a definitiva, nunca vai ser. Porque a expectativa às vezes da pessoa você não conseguiu entender, ou senão ela pensa que daquela forma que ela viu vai dar certo. Porque você olhar um ambiente
sem nada, vamos supor, você chega aqui onde nós estamos. Se você retirar tudo que está aqui, o espaço é enorme. A hora que você começa a colocar as profundidades, a parte de altura das peças, o espaço que ela vai ocupar muda de figura. Então eu faço esse primeiro risco, monto uma primeira ideia e encaminho. Aí eu falo, ó, olha com calma, analisa, né? Aí a pessoa, você vê que ela começa a cair em si, ela começa a ver que não é como ela pensava, então realmente aqui vai ter que ser de outra forma, aqui não vai dar para colocar aquele fogão que eu achava que ia dar, que é, né, grande, vai ter que ser um pouco menor, né? Que vem a questão da estética, né? Para você também não exagerar e não estragar o ambiente, né? Não ficar uma coisa assim, só destacar aquela peça. Ela tem que compor o ambiente, mas não aparecer, né? Então a gente tem que fazer esse bem bolado. Legal. E os clientes, eles procuram os móveis principalmente para qual ambiente? Olha, hoje, devido ao período que nós estamos passando, até anteriormente o carro-chefe sempre foi a cozinha. Né? Eu acho que é a parte mais utilizada da casa e também a parte que mais se desgasta. Né? Então sempre foi a cozinha. Agora nós estamos tendo um fator diferente, que como o pessoal está ficando mais em casa, está saindo menos, viajando menos, então você tem que ter o seu lazer em casa, você está trabalhando em casa, né? Então você tem que melhorar. Então o que está tendo hoje? Eu estou vendo a área gourmet, está tendo uma procura boa, né? O pessoal está muito indo atrás de resolver essa parte de área gourmet, a parte externa da casa, né? Como piscina, essas outras coisas. Não é a minha área, mas você vê que está essa parte do lazer em casa. Então a área gourmet tem vindo bastante e em seguida vem a parte de home office, né? Então está tendo isso, essa procura. Quarto e guarda-roupa tem, mas não é tanto como essas áreas, que a gente percebeu que teve uma procura maior. Eu tenho visto bastante na internet, nos canais que eu acompanho, o pessoal falando de chapelaria, a área que o pessoal entra em casa e tirar o sapato, colocar a bolsa, porque antes só o hall de entrada você tinha um rack para deixar as chaves do carro, atendia. E agora, você tem essa procura ou Olha, ainda não? Já teve, já são três casas que foram feito isso, né? Uma em fazenda, né, que a pessoa já desenvolveu um lugar para deixar, está começando a ter alguma procura. Nós não temos esse hábito aqui no Brasil, né? Então aqui é diferente, né? Não tem essa. Então agora que com essa questão de ter que deixar o sapato, a pessoa com mais cuidado nessa parte de higiene, né? Então está começando a ter essa área na casa que estão tentando deixar específico, né? E quais são os materiais que vocês mais utilizam e por quê? Olha, hoje praticamente a marcenaria, os planejados, né? Então eles estão, praticamente nós ficamos só com o MDF. Não tem mais outro tipo de... Você tem o MDP, mas ele vai para a indústria grande, né? Nós temos acesso, se quiser tem. Mas como ele vem para a gente, aí o custo dele fica quase que paralelo com o MDF. Então não é interessante. E o cliente também vai pegar um móvel sobre encomenda, não vai querer que você ponha um MDP. Né? Então, ele é menos resistente? Menos resistente. O MDF, ele é um material desfibrado. Ele é feito tipo um algodão, né? Depois ele é compactado. A compactação dele é quase a mesma densidade da madeira, que são 750 mil quilos. Né? Vamos dizer, ponto fraco, como ele é uma peça prensada com cola, então todos eles que ultrapassam por prensagem, ele tem um ponto fraco que seria a questão de umidade e água. Já tem produtos no mercado suprindo essa necessidade. Hoje você tem o HDF, né, que ele é feito para receber umidade, ele tem uma alta resistência. Né? Então o MDF, você trabalha com ele em parte decorativa e já está tendo essa questão do HDF. Para banheiro, e algumas áreas da cozinha. Principalmente em cidades litorâneas. Se não for ele, você tem problemas. Antes só tinha branco, né? Agora eles estão te dando uma gama de cores um pouco maior
Porque está tendo uma demanda, né? Cidade litorânea, lugar que tem mais umidade. Porque o compensado, você está difícil de encontrar. Você tem, só que o que acontece? Ele encarece muito o custo, que você envolve uma mão de obra maior. Você tem fórmica, você vai ter colagem, a montagem é diferente. Então isso não tem muito, não está saindo aos poucos. Já, eu acho que estão com os dias contados. Compensado. Né? Então, o MDF é que domina. Então, infelizmente, hoje a gente tem só um produto. Mas a gama dele de cores, de acabamento é muito grande. Né? A parte de madeira maciça e compensado não chega nem perto. Né? Então, você tem fabricantes como Arauco, Duratex, Macisa. Né? Então, tem N cores ali para você. Você consegue compor o ambiente da forma que você quiser. Né? Então, hoje, o que vai dominar, o que domina é o MDF mesmo. E tá quase igual roupa, né? Cada ano eles fazem uma coleção nova, Sim, um modelo sim. novo, texturas novas, Sim. né? E te enviam os catálogos para... Sim. É natural, né? Fabricante já fornecedor, né? Então, todo ano ou a cada 6 meses eles passam catálogos. Porque você tem a mesma coisa que a questão de piso, né? De acabamentos, que vai saindo de moda, né? Então, você vai tendo aqueles que vão entrando, então eles vão retirando alguns de linha. Aqueles que têm saída, que tem uma procura boa, se mantém. Né? E aquelas cores que já não vai tendo procura, eles vão retirando. Então vai mudando sempre o catálogo, né? E o que é mais vendido em relação a cores? Olha, o que a gente tem visto hoje, a linha branca domina muito, também pelo fator custo, certo? E o que a tendência hoje são cores mais suaves, né? Então aquela questão daqueles tons madeirados, então caiu bastante. O madeirado no começo ele fez sucesso porque nós estávamos saindo da questão madeira, compensado e o refil, né? Que vinha em mogno, cedro, embuia, né? Então a indústria tentou substituir eles forçando o madeirado, né? Então tinha que fazer alguma coisa para brigar com o madeirado, com a parte de compensado. Então tinha que fazer o padrão madeira que as pessoas gostam, né? Então, e isso com o tempo veio mudando. Agora está sendo, você vê que é cor sólida, né? Eles põem algumas texturas diferentes no material, mas só que a procura maior agora são por cores suaves, né? Bege, cinzinha claro, tudo dentro desse fator de cor, né? E quais são as vantagens de optar pelos móveis planejados? Olha, planejado, a própria palavra já diz, né? Você não vai fazer uma adaptação. Ele vai ser produzido para você, né? Na sua necessidade. Aquele cantinho, né? Eu tenho toda a construção, cada construção é uma. Então você pega um modulado, você vai ter que fazer adaptações. Então nem sempre vai sair do jeito que você quer. Aí vem a expectativa do cliente, ele tem que estar ciente disso. Né? Você pega um planejado, vai ser adequado ao seu ambiente, à sua necessidade. É bem exclusivo mesmo. Bem exclusivo mesmo. Exclusivo para aquela família, para aquela aqueles família, hábitos. para a necessidade dele, você entendeu? Então essa é a grande diferença. E assim, falando em exclusividade, né? Deve chegar várias demandas diferentes para você. Sim. Qual foi a mais inusitada que você teve aí até hoje? Olha, é tipo assim, pra gente não... como que eu vou te dizer? Não, nada mirabolante, mas cada projeto é um. Cada caso é um. Né? Então eu tive um desafio o ano passado de um cliente que queria uma adega, né? Só que ele queria que ela tivesse uma ventilação, né? Que fosse ventilada, que, né, ficava numa sala muito bonita, muito bem decorada, né? E tinha que imitar, ele passou um desafio que ele queria como veneziana. E o detalhe do frontão dela em cima tinha que imitar a parte de veneziana. Então isso pra gente foi um desafio, porque nós tivemos que desenvolver isso no MDF. Você não tem como fazer retoque, não tem como você fazer encaixe e depois passar uma massinha para tampar.
Então você tem que fazer uma coisa montada. Montada, tipo assim, sem prego, sem parafuso, porque aquilo ali vai ter que ser só na cola, você não vai poder ficar colocando tampinha. Então esse o ano passado foi um desafio legal, eu gostei. Né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre tendência. Certo. O que está em alta no momento? Olha, cores suaves, né, como nós já falamos agora há pouco, a respeito do MDF, móveis leves, né, vamos se dizer assim, não carregado, móveis mais lineares, mais finos, né, para procurando não carregar o ambiente, né, ele compõe um ambiente mais, uma peça mais delicada, né, caprichar um pouco na iluminação, que como apareceu agora, nós temos o recurso do LED, da fita de LED, né? Então dá um charme no móvel, dá um diferencial, né? Além de ser bastante útil, né? Eu já vi Sim. vários closets que tem a parte de iluminação. Sim, você tem cabideiros que você pode colocar, ele já vem instalado nos cabides, você tem o acionamento quando você abre a porta, tem uns com sensor de presença. Então tem uma gama muito grande para ser explorada, né? Então a tendência hoje é isso, é também o conforto, né? A pessoa quer uma coisa, né, que seja legal, que fique bonito a hora que ele abre, né? Iluminação, o conforto também de você não ter que, né, ter que ir lá acender a luz, você de repente, né, você abre as portas, você já tem uma iluminação interna. Então isso são coisas que tem vindo e veio, que a gente está percebendo, veio para ficar. Né? Então acho que vai mudar. E quanto a cores e texturas? Tudo é coisa suave, né? Parte de textura, parte de cores. O madeirado está bem em baixa, né? Algum detalhe ou outro, o pessoal está pondo detalhes, mas o que está dominando são cores suaves, cinza, bege, branco, né? O que entra naquele fator bem um janduia que a gente fala, né, que é um cinzinha com bege, então tá nesse segmento. Sim. E eu vejo assim que tem uma variedade muito grande de tipos de puxadores, de tipos de acabamentos para as pessoas. Tem algumas pessoas, por exemplo, que gostam de puxador aparente, outras querem um puxador mais discreto. Sim. A tendência está sendo o mais discreto possível, né? Então é o puxador cava, né? Então tem aqueles que vêm com alumínio, com lâmina, você agora tem outros no mercado que você coloca uma lâmina da mesma cor do material que você está usando, então ele não destaca aquele alumínio no topo da porta, no topo das gavetas. Então nada de puxador sobreposto, né? A tendência está sendo deixar ele bem um puxador oculto, né? Que ele faça o serviço dele, mas não destaque no móvel, né? Então, se você pesquisar em sites, você observar, você vai ver que não tem mais aquela questão de destacar o puxador como tinha na época de 90, final dos anos 90, né? Que era puxador encorpado, grande, né? Para destacar mesmo. Os puxadores eram feitos para aparecer no móvel. Hoje não. Hoje já tem que ser o mais discreto possível, né? Às vezes a gente ouve que os móveis planejados são caros, né, em relação aos móveis que existem prontos. É verdade ou é mito? Não, depende. Né? O móvel planejado, você está comprando uma coisa planejada, um perfil diferente de serviço, certo? Você vai ser uma coisa feita à mão, uma coisa feita por profissionais. Você não está industrializando, você não está jogando maquinário para fazer, né? Então isso gera essa diferença, né? O material também que vai para a indústria, ele tem um diferencial do que vem para os planejados ou para a marcenaria moderna hoje, né? Então dá essa diferença de custo, não tem como negar, entendeu? Mas só que você tem que pôr na balança o que é modulado e o que é planejado. Planejado é sob encomenda, é para o seu perfil, é para a sua necessidade. Modulado não. Ele vai tentar substituir, né? Não vai às vezes suprir o que você queria, a sua expectativa, a aparência é diferente. Se você observar, você vê que tem uma nítida diferença entre o planejado e o modulado. Legal. Um é adaptado para você
e o outro você se Isso, adapta à realidade a daquele. realidade do que vai vir. Se faltou 10 centímetros para finalizar uma parede, é uma régua de 10 centímetros. Certo? Se você queria uma gaveta de 90, ele só vai ter de 80. Um exemplo. Né? Então é assim, você vai se adaptar, você que vai ter que se adaptar a ele. Então, acho que aí onde gera essa diferença, a questão de mão de obra, porque você não vai pegar lá 10 laterais, 10 fundos, 10 tampos e vai chegar lá, pegar e montar com colinha e pôr no lugar. Não, você vai para uma oficina, você vai cortar sob medida, você vai montar de acordo com o que você precisa. Então é outro perfil. Né? Então a diferença, eu tenho certeza que está aí. Basta você ver quem que vai te atender melhor. Né? Eu vejo, conversando muito com as pessoas em obras, eu vejo que você foi professor de vários outros marceneiros aqui na cidade. Conta pra gente um pouquinho quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão comprar um móvel. Olha, eu acho que nem seria o erro só na parte de móveis. Né? O grande erro, não sei nem se a gente pode falar erro, eu acho que é a ansiedade. Né? A pessoa naquela... A gente tem esse tipo de experiência todo final de ano, acredito que vocês têm também. Né? Então é aquela ansiedade de acabar o serviço para tal data. Né? Então, às vezes a pessoa no compromisso do dia a dia não se programa. Então, esse atropelo, essa ansiedade do cliente, né, gera uma correria de todo mundo e você conciliar, de repente, todos num tempo só para sair tudo junto é muito difícil. Né? Então, eu acho que o grande problema está aí, a ansiedade. Né? A gente tem que tentar atender dentro dessa agonia, né? Que eles chegam para a gente. Por exemplo, você comentou sobre parafuso aparente, colagem. É o que eu tenho essa... Nesse ponto eu sou meio sistemático, sou metódico, né? E a minha equipe também, que trabalha comigo, também são bem atenciosos, tá? Pegaram o meu jeito, você entendeu? Então, eu acho que é um capricho, é um detalhe a mais, né? Você fazer um móvel mais liso, uma aparência mais limpa, né? Por isso, o sob encomenda, o móvel planejado, né? Então, é um diferencial, né? Então, você vê que é um capricho a mais. A fiação, por exemplo, para esconder a fiação. Esconder fiação, você deixar o máximo possível pontos de fixação não aparente, né? Dá um trabalho a mais você fazer isso. Certo? Você às vezes gasta, tipo assim, 30% a mais de material para fazer esse tipo de serviço. Muitos não entendem, né? Mas a hora que você vê o serviço pronto, você vê às vezes um painel de 4, 5 metros de comprimento até o teto, sem nenhuma guarnição, sem nenhum parafuso segurando, é outra coisa, né? É outro serviço. Né? Você já passou algum perrengue na hora de entregar algum móvel, algo aconteceu assim de corre atrás e... Olha, perrengue, não vou dizer que assim, de coisa absurda não, né? Mas hoje vamos se dizer que o maior perrengue nosso é tipo assim, é descompasso em obra, você tem que cumprir a sua meta e já tem gente que não conseguiu, a gente não sabe qual foi o fator que provoca isso. Então, às vezes, gera até um certo desconforto da gente com, às vezes, o outro profissional que está na obra, com o dono, porque às vezes você chega, você tem que fazer, não pode, volta, tem que esperar, aí atrasa você já tem outro cliente te esperando. Então, isso é complicado, né? Então, conciliar isso. Então, os perrengues que eu falo hoje é esse, né? Era exatamente sobre isso que eu ia comentar. Na realidade, o trabalho em conjunto com todos os outros profissionais da casa, da construção, ele é muito necessário. Né? Até porque o móvel planejado, se a gente quer uma fiação não aparente, uma tomada no lugar certo, um sifão da cuba da pia no lugar certo, e tudo tem que ser muito planejado, inclusive durante a construção da alvenaria, sim. né? Aí você tem que ter um alinhamento com o arquiteto, né?
você tem um arquiteto em obra, aí você tem que se alinhar com eletricista, encanador, marceneiro, né? Todos tentando falar a mesma língua, tentando o mesmo objetivo para chegar num ponto comum, né? E isso é complicado. É complicado, porque você é terceiros, todo mundo, você não tem só aquela obra exclusiva na sua mão. Às vezes o outro profissional está tocando 2, 3 obras junto. Então você tem que ter uma manobra bem grande. Às vezes eu me disponho muito, ó. Agora não dá, né? Se não dá, a hora que der para você me avisa, né? Às vezes eu sei que às vezes consigo dar uma organizada para mim sair. Às vezes tem outros parceiros de obra que às vezes ele está mais comprometido, em outras obras ele não consegue fazer isso. Então às vezes eu até me disponho no horário dele, no tempo dele. A hora que você puder ir lá, você me fala, eu estou chegando lá. Então para poder facilitar, para poder alinhar, né? Isso em favor do cliente, né? Porque se a gente começar a não se alinhar, o grande prejudicado é o cliente final. É quem realmente a gente tem que dar atenção e quem está nos pagando, assim, que é o que mantém a nossa empresa viva, né? Então acho que a prioridade é ele. Então tem que se adequar e tentar se ajustar para poder, né, servir bem a pessoa que está com aquela expectativa da gente chegar para resolver. E qual que é o recado que você dá para quem está nos assistindo e pensa em comprar móveis planejados para esse ano? Olha, eu acho que não só móveis planejado, eu acho que o geral da obra, né? A pessoa vai com calma, pesquisa, procura, né, pôr na balança os fatores, né, ver qualidade, peça indicação com quem já fez, né? Isso é uma coisa que ajuda muito, né? Eu construí também recentemente, eu fui o lado cliente, né? Então eu pesquiso muito. A minha esposa, nossa, ela nesse ponto ela é 10, né, na parte de pesquisar, procurar, porque você se decepciona menos, né? Ou tanto decepção quanto prejuízo, né? Então você tem que procurar se informar bem, com calma, deixa a ansiedade de lado, põe ela numa caixinha, fecha ela lá, porque isso estraga, isso gera decepção, isso gera frustração, porque você quer resolver correndo. Aí depois você, dali 15 dias, um mês, você fala, pô, por que eu fiz isso? Podia ter esperado, podia ter visto, podia ter em outro lugar, né? Então o recado que eu deixo é esse, né? Bom, Fernando, nós estamos chegando ao final. E eu gostaria de saber de você se tem alguma coisa que você gostaria de deixar aqui de recado para pro pessoal que está nos assistindo. Olha, acho que o recado seria para nós da área da construção civil, os profissionais, a gente tem que pensar que se pôr no lugar do cliente, né? E nós lidamos com sonhos, não é? Então, quando você vai construir, você tem um sonho. Eu tenho né, o sonho da cozinha perfeita, o sonho do meu quarto perfeito, né, o sonho da esquadria bem acabada, né, que é aquele que você vai olhar todo dia. Então, a gente tem que pôr isso na cabeça, né, que lidamos com sonhos, lidamos com expectativas, né? É gostoso ver depois que você finaliza alguma coisa, finaliza um serviço, é gostoso ver o cliente satisfeito, né? Então, eu vejo por esse lado. Vamos pensar do outro lado, quem está nos contratando, e vamos imaginar que ele está chegando com um sonho. E nós temos a incumbência de realizar. Então, ultimamente eu foco isso. Eu vim mudando minha forma de pensar, né? Então, a gente sempre procurei prestar um serviço decente, né? Mas ultimamente a gente acho que tem visto outros valores, né? Então acho que tem que pensar do lado do cliente e executar uma coisa legal para ele poder ficar satisfeito com a gente, né? E a gente pode dormir com a cabeça tranquila, né? Pôr a cabeça no travesseiro e falar mais um que a gente serviu legal e gostou do nosso serviço. Né? Foram muitos projetos aqui em Rio Pardo e região. Ah, não tem nem como dimensionar. É muita coisa. Eu tenho tipo assim, eu pego a região.
Só que a demanda dentro de São José, para mim, eu tenho muito serviço, assim, bastante, eu tenho uma procura boa. Todos têm, né? Eu vejo que todas as marcenarias, todo mundo tem serviço também planejados, né? E eu não consigo atender fora muito, porque o pessoal me procura muito aqui. Não que eu não vá, né? Estamos sempre por aí trabalhando. Mas aqui dentro já me toma um tempo, o pessoal gosta, então a gente trabalha bastante aqui, graças a Deus. Bom, Fernando, mais uma vez eu gostaria de te agradecer pela participação. Tenho certeza que você sanou muitas dúvidas do pessoal que está nos assistindo. A semana, ela está sendo para trazer realmente esse conhecimento. E se o pessoal quiser te contactar, te procurar, como é que eles fazem? Conta pra gente. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar aqui, né? E as pessoas que precisarem, né, do nosso serviço, uma orientação, no Esteves Móveis, né? Telefone 3608-6697 ou no celular 99278-3052. Estamos à disposição. Esse foi o bate-papo de hoje. Muito obrigada por ficar com a gente até agora. Espero que você tenha gostado. No episódio de amanhã, nós vamos falar sobre portas e janelas e também sobre paisagismo. Espero você. Abraços, beijos e até amanhã.